Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Chitima Norafampiphat tinha 26 anos na época do caso e vivia em Bangkok, na Tailândia, com os seus pais e sua filha de 3 anos. Em 2016, ela se formou na faculdade de desenho e nesse mesmo ano ela teve a sua filha. O relacionamento com a pai da bebê acabou não dando certo e então a Chitima optou por criar a filha sozinha com a ajuda dos seus pais. Ela trabalhava como modelo de marcas e então ela aparecia em muitas revistas, em muitos eventos e videoclipes. Era uma moça realmente muito bonita que chamava a atenção por onde quer que ela fosse e por conta disso ela começou a ficar muito conhecida no seu país, começou a ganhar muito dinheiro e muita fama na sua carreira e todo esse dinheiro que ela conseguia, ela usava quase que 100% para ajudar a sua família. Em 15 de setembro de 2019, um amigo da Chitima, chamado Ranchadesh Wongtabut, de 25 anos, que também era modelo, disse para ela que ele tinha sido contratado para trabalhar em um evento que aconteceria no dia seguinte e que os organizadores do evento estavam querendo contratar outras pessoas também para trabalhar lá, eles precisariam de outras pessoas e essas vagas era para servir bebidas para os convidados do evento. Eles pagariam um valor interessante, seria $225 para quem aceitasse o emprego. E então, como a Chitima não tinha nenhum trabalho para o dia seguinte, ela não ia fazer nada, ela viu essa oportunidade de ganhar um dinheiro extra e aceitou. No dia seguinte, então, 16 de setembro de 2019, ela saiu de casa e foi na companhia desse amigo do Ranchadesh para o local do evento. Segundo testemunhas, o evento aconteceu tranquilamente, tinham vários convidados, várias pessoas realmente trabalhando, servindo as bebidas, e a Chitima e o Ranchadesh ficaram lá trabalhando até por volta do meio-dia, que foi quando o evento se encerrou, e várias testemunhas disseram também que viram eles indo embora juntos do local. O dia se passou e a Chitima não voltou para casa e quando já era na madrugada para o dia 17 de setembro, uma amiga da Chitima recebeu uma ligação do Ranchadesh, onde ele dizia que ele e a Chitima tinham ido para casa dele, conversar e beber um pouco, mas que ela tinha passado mal e que então ele tinha levado ela para casa dela, mas chegando lá ele tinha batido na porta, lembrando que ela morava em um prédio, então ele disse que entrou no prédio, foi até o apartamento dela, bateu na porta, mas ninguém atendeu. E por conta disso, então, ele retornou com ela até a recepção do edifício e deixou ela sentada lá sozinha em um sofá. A amiga da Chitima ficou, é claro, preocupada, tentou entrar em contato com ela pelo telefone, mas não conseguiu, e sendo assim, então, ela resolveu ir até o prédio para ver se estava tudo bem. Ela chamou um outro amigo delas, então, para ir junto com ela, mas chegando lá, eles não conseguiram entrar no edifício. Como eu disse, já era madrugada e não era qualquer pessoa que conseguia entrar no prédio, somente os moradores tinham um cartão ali de acesso que eles precisavam passar na portaria para conseguir entrar. Então, os amigos da Chitima ficaram esperando por mais ou menos meia hora do lado de fora do prédio, até que finalmente um morador chegou e deixou eles entrarem no prédio. Eles foram então direto até o lugar onde o Ranchadesh disse que tinha deixado a Chitima e chegando lá eles encontraram realmente ela sentada em um sofá, mas logo de cara eles acharam muito estranha a maneira como ela foi encontrada, porque as roupas que ela estava vestindo eram roupas que, segundo eles, parecia que não eram roupas dela. Isso porque as roupas ficavam muito grandes nela e também não faziam muito o seu estilo, então eles já acharam aquilo estranho e também tinha o fato de que eles tentavam falar com a Chitima e ela não respondia.
Eles então checaram os sinais vitais dela e perceberam que ela não tinha pulso, sendo assim então eles chamaram a emergência. A Titima foi levada ao hospital, porém infelizmente já chegou lá sem vida. A autópsia determinou que a Titima tinha perdido a vida naquele mesmo dia 16 de setembro, mas que já haviam algumas horas que ela estava sem vida no momento em que os amigos dela encontraram ela lá na recepção do hotel, e a causa da morte foi estabelecida como intoxicação por álcool. Os níveis de álcool no sangue dela eram extremamente altos e, além disso, exames toxicológicos revelaram que em seu organismo haviam também restos de drogas que eram comumente utilizadas para dopar pessoas. Em seu corpo ainda tinham feridas que, segundo o exame forense, podiam indicar uma agressão sexual, mas foi determinado que essas feridas não eram 100% conclusivas. Sendo assim, não era possível determinar se a Titima havia ou não de fato passado por alguma violência sexual. Nenhum rastro de DNA também de um possível agressor foi encontrado em seu corpo. A família da Titima ficou, é claro, extremamente chocada quando descobriram sobre tudo isso. Para eles nada fazia sentido, muito menos o resultado desse exame forense. Então eles pediram para que um segundo exame fosse feito e dessa vez o exame conseguiu determinar que sim tinha acontecido uma violência sexual contra a Titima. E também, graças a um relógio inteligente que ela usava, que media o seu ritmo cardíaco, foi possível determinar a hora da morte como sendo entre as 3 e as 5 da tarde do dia 16 de setembro de 2019. Estranhamente, as autoridades que estavam investigando o caso não aceitaram esse segundo exame forense como prova, alegando que o único que eles poderiam aceitar seria o primeiro, aquele que foi completamente inconclusivo, que não conseguiu determinar a hora da morte e nem mesmo se tinha ou não acontecido uma violência sexual. Levando em consideração esse primeiro laudo, então, a primeira conclusão das autoridades foi que a morte de Titima teria sido um acidente, que ela teria bebido muito e que por conta disso teria morrido por conta da intoxicação por álcool. Porém, a família da Titima não acreditou nem um pouco nessa hipótese. Para eles, era claro que o caso se tratava de um homicídio. Isso porque, segundo eles, a Titima não tinha o costume de beber, muito menos enquanto ela estivesse trabalhando e menos ainda em uma quantidade tão alta quanto a que foi encontrada em seu organismo a ponto de levá-la à morte. Sendo assim, então, a polícia começou a investigar mais a fundo o caso e a refazer as últimas horas de vida da Titima. A essa altura, é claro, a polícia já sabia que a pessoa que tinha deixado a Titima na recepção do hotel naquela madrugada tinha sido o seu amigo Ranchadesh, e então eles começaram a investigar ele mais a fundo. Eles descobriram, investigando as redes sociais dele, que no dia 16 de setembro, por volta de 3h30 da tarde, ele tinha postado um vídeo onde era possível ver ele e também a Titima mais ao fundo, já inconsciente. No vídeo, ele fazia algumas brincadeiras, dizia que eles estavam em seu apartamento e também fazia vários comentários de caráter sexual, insinuando que ele e a Titima teriam tido alguma relação ali mais íntima aquela tarde. Logo após o vídeo, ele também fez uma publicação onde tinha uma montagem com várias fotos da Titima e vários emojis ali, vários desenhos de bonequinhos sorrindo. Porém, ele apagou essa publicação pouco depois que a polícia descobriu sobre ela. A polícia também verificou as imagens de câmeras de segurança do prédio onde a Titima morava e também do prédio onde o Ranchadesh morava, e nas imagens dos dois prédios era possível ver o Ranchadesh arrastando o corpo da Titima pelos corredores e levando ela para a casa dela. Como a hora da morte da Titima foi determinada como sendo entre as 3 e as 5 da tarde, muito provavelmente nesse momento em que eles
estava arrastando ela pelos corredores, ela já estava sem vida. E nesses vídeos das imagens realmente é possível ver que ela está completamente mole, ele arrasta ela pelo chão sem nenhum cuidado, então provavelmente naquele momento ela já estava realmente sem vida. Através das imagens, a polícia também pôde identificar que o Ranchadesh tinha mentido para a amiga da Titima quando disse que tentou bater na porta do apartamento dela e ninguém atendeu, porque nas imagens dá para ver claramente que ele apenas chega no edifício, coloca ela naquele sofá e vai embora tranquilamente sem sequer tentar chamar a família dela. A polícia também falou com outras pessoas que trabalharam no mesmo evento que os dois no dia 16 de setembro e várias pessoas disseram que viram a Titima lá no evento, que ela estava bem, estava tranquila, não tinha bebido tanto assim como apareceu ali nos exames toxicológicos dela. As pessoas disseram que viram sim ela bebendo um pouco, mas que não tinha sido muito, tinha sido apenas ali de uma forma sociável, e também disseram que no momento em que viram ela indo embora acompanhada do Ranchadesh, ela não estava embriagada, estava completamente bem e tranquila. Depois de todas essas investigações, a polícia acabou fazendo a detenção de 5 suspeitos no caso, entre eles o Ranchadesh. Após interrogatório, 4 dos que estavam detidos foram liberados e o único que continuou sob custódia policial foi o Ranchadesh. Em seu interrogatório, ele negou que tivesse cometido qualquer tipo de violência sexual contra a Titima, disse que não fez nada de ruim para ela, que os dois apenas se divertiram ali no apartamento, beberam e conversaram, mas que em certo momento ela tinha começado, a passar mal e então ele teria levado ela para casa. Ele admitiu também que tinha trocado as roupas dela e que por isso ela estava com uma roupa super estranha no momento em que ela foi encontrada, e ele disse que fez isso porque no momento em que ela começou a passar mal, ele percebeu que ela estava muito incomodada com a roupa que ela estava usando, então ele só quis ajudar ela e por isso tinha trocado as suas roupas. Ele disse também que não tinha percebido que ela já estava sem vida no momento em que ele gravou o vídeo na casa dele e também no momento em que deixou ela no prédio dela. Ele disse que pensou apenas que ela estava muito bêbada porque eles tinham bebido ali, várias coisas ao longo da tarde juntos e que ela estava passando mal por conta disso, por causa da bebida, mas que nunca imaginou que ela estivesse sem vida. O apartamento do Ranchadesh também foi periciado e lá as autoridades encontraram várias drogas, muitas delas do mesmo tipo das que foram encontradas no organismo da Titima. Depois desse interrogatório, o Ranchadesh ainda foi liberado pela polícia, passou alguns dias em liberdade, mas depois acabou sendo preso novamente e acusado de sequestro com intenção de abuso sexual. Mas em nenhum momento a morte de Titima foi considerada como um homicídio e nem ele foi acusado por esse crime. Em outubro de 2020, o Ranchadesh foi a julgamento e foi sentenciado pelo crime de sequestro com intenção de abuso sexual a cumprir 8 anos de prisão. A família da Titima, é claro, achou a sentença muito baixa, eles não conseguiram se conformar com esse resultado, eles queriam muito que o Ranchadesh fosse julgado pelo homicídio da Titima, já que eles acreditavam que ele tinha obrigado ela a beber todo aquele álcool e usar aquelas drogas na intenção de depois cometer o abuso sexual, e que esse fato de ele ter obrigado ela a consumir todo esse álcool teria levado ela à morte. Então, para eles, ele deveria ter sido acusado pela morte dela. Porém, as autoridades não tinham levado em consideração aquele segundo exame forense, como eu disse antes, que dizia que sim, a Titima tinha passado por uma violência sexual, e então eles disseram que essa foi a melhor condenação que eles puderam dar ao Ranchadesh. Logo após todas essas informações sobre o caso virem a público e acontecer a condenação do Ranchadesh, uma outra menina que não quis ser identificada, que também trabalhou naquele mesmo evento aquele dia,
prestou queixa na polícia dizendo que também tinha sido drogada naquele mesmo evento. Ela contou que estava servindo algumas bebidas para alguns clientes, então ficou conversando com eles algum tempo e eles ofereceram a ela um copo de bebida. Ela aceitou e bebeu. Depois disso, ela disse que perdeu a consciência e só se lembra de acordar em um quarto de hotel completamente nua, rodeada por vários homens. Ela disse que se sentiu tão envergonhada e humilhada nesse momento que ela apenas pegou as suas coisas e foi embora daquele lugar e não quis ir até a delegacia e nem prestar nenhuma queixa. Depois de essa jovem ter contado pelo que ela passou, outra investigação foi aberta e mais 5 pessoas foram detidas pelo caso dela, mas acabou que todas elas foram liberadas após pagar uma fiança e as autoridades não deram continuidade a esse processo. Como eu disse antes, a família da Titima, é claro, sente que a justiça não foi feita para a filha deles. Eles seguem firmes, afirmando que para eles o caso se trata de um homicídio e que deveria ter sido julgado dessa maneira. E também a mãe dela deu uma declaração dizendo o quanto as coisas vêm sendo difíceis após a morte dela, principalmente com relação à neta, a filha de 3 anos da Titima. A avó disse que a menina pergunta todos os dias pela mãe, que ela sente muita falta, sente muita saudade e que como ela é muito novinha, ela tinha só 3 anos, quando tudo aconteceu, não tem como ainda eles contarem a verdade para ela. Então eles sempre tentam mudar de assunto, dizendo que a mãe está trabalhando, está muito ocupada e que por isso não pode ir vê-la, mas eles sabem que dentro de alguns anos eles já vão ter que começar a se preparar para contar a verdade para ela. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, a gente se vê no próximo vídeo.